fui amante de um homem casado há 20 anos atrás. Tive um filho com ele que hoje tem 20 anos. Na época, ele era rico, mas não milionário como hoje. A esposa descobriu. Ela já me conhecia, pois então trabalhei para eles. Foi o momento mais difícil da minha vida, pois o meu filho nessa época tinha 1 ano de idade. Eu nunca imaginei ouvir, presenciar, sentir todo o desprezo de um homem que dizia que eu era a princesa da vida dele, a mulher dele, a mulher o qual ele gostaria de ter um futuro, a mulher a qual teve um filho dele e que ele dizia amar e que jamais iria abandonar. Eu nunca jamais imaginei que teria que passar por tudo que eu passei, por toda a humilhação que eu sofri. Durante os 7 anos ele foi muito responsável. Ele não deixava até então eu trabalhar. Eu tinha um currículo vazio, um espaço entre 3 meses de uma empresa, 2 de outro, porque ele era muito ciumento. Eu era 20 anos mais nova do que ele. E ele tinha muitos ciúmes e não deixava com que eu trabalhasse fora. E quando eu engravidei, ele me fez a seguinte proposta: fique em casa que eu lhe pago o salário para você cuidar do nosso filho. Não tinha um limite. Eu vou te dar tanto. Não, era o quanto eu precisava. E eu me acomodei. Eu sustentei aquela relação. Na verdade, eu nunca pensei que ele pudesse se separar para ficar comigo. Até então, eu nunca imaginava isso. Mas eu nunca pensei que ele iria me abandonar com uma mão na frente e outra atrás. Sim, eu fui amante, eu errei. Mas eu não sou culpada por tudo. Nunca trabalhei, não trabalhei mais por ciúmes dele. Fiquei com meu currículo em branco, sem estudo, sem uma faculdade, apenas a minha experiência profissional, que era bastante, mas eu não tinha comprovação, eu não tinha diploma, o que na minha cidade se exige muito. Eu acabei contando para ela como realmente foi, até porque ele mentiu, que nós tínhamos apenas 3 meses de relação e eu engravidei em seguida. Isso foi uma mentira. E eu desmascarei ele. Eu contei toda a verdade. Eu mandei todas as fotos. Eu mandei tudo como um dossiê. E adivinha para quem que arrebentou a coisa? Para mim. Ele ficou com ódio de mim. E ele sempre teve uma visão de mim como a que destruiu o casamento perfeito dele. O casamento que era visto o casal 20 da sociedade. E fui eu a causadora. Como falo, não retiro a dor dela. Por tudo que ela sofreu e passou, eu acredito que tenha sido difícil. Mas ela tinha todo o suporte. E eu tenho certeza, e assina embaixo, que o mais difícil foi sim, para mim. Que fiquei com uma mão na frente e outra atrás, vivendo na casa dos meus pais e com um filho para criar. Até então, ele dizia que ia me ajudar. 2 meses depois, me castigou ferozmente, cruelmente. E posso te dizer ainda mais, impiedosamente. Ele foi muito mal comigo e eu sofri muito. Era uma dor que rasgava o meu peito, que rasgou a minha alma no meio. E até hoje, sim, eu costuro esse rasgo. Eu implorava muito, porque depois desses 2 meses nos ofendemos muito. E ele sempre disse que eu nunca merecia nada, que eu nunca mereci e que eu jamais merecia ter o posto da mulher dele. Foram meses de castigo, meses de sofrimento, que o meu filho ficou até com falta de comida, o necessário. Eu só não passei fome porque morava na casa dos meus pais. Eu não tinha dinheiro para abastecer o meu carro, não tinha dinheiro para colocar combustível, não tinha dinheiro para o básico, para comprar a fralda do meu filho, porque eu não conseguia trabalho. E ele sempre falava, vá trabalhar, tá vivendo às minhas custas. Isso foi muito difícil de ouvir, isso foi muito difícil de absorver. Foram anos de sofrimento. 1 ano depois ele sumiu e pagava a pensão quando dava. Eu mudei de cidade para tentar uma nova vida, o qual, quando eu consegui me levantar um pouco, que tinha cartão de crédito, talão de cheque, eu fui para uma outra cidade e fali com tudo. Não consegui me manter. E essa cidade era muito cara, até porque é uma cidade de turismo, praia. E eu tive que voltar com uma mão na frente e outra atrás, devendo mais do que fui.
E foram anos de construção, tentando fazer uma faculdade, mas não dava, porque eu precisava criar o meu filho. Entrava numa empresa, entrava em outra, porque não tinha comprovação de experiência. Ninguém queria me dar uma chance, por causa do buraco no meu currículo. Eu pedia, eu implorava, eu suplicava que ele tivesse piedade de mim e do meu filho. E quanto mais eu fazia isso, mais ele me esmagava. É como se fosse um ciclo vicioso, é como se fosse uma dor revivida dia a dia. Implorava, e quanto mais eu implorava, mais migalha ele me dava. Ele me mandava mensagens ofensivas, ela também, dizendo que eu tinha que trabalhar, que eu construísse a minha vida, que ela não era obrigada a se preocupar com meu filho. E toda a pensão que ele me dava era uma confusão. E toda a confusão que acontecia lá refletia em mim e no meu filho. Foram anos de sofrimento, anos de negligência paternal, anos sem pai, sem ter um pai para ir na escola no Dia dos Pais, sem ter um pai para ver a apresentação de final de ano, sem ter um pai para buscar na escola, sem ter um pai para consolar porque caiu de bicicleta, sem ter um pai para passar o Natal juntos, sem ter um pai para passar a Páscoa ou para contar uma história de Natal. Meu filho nunca teve isso. Meu filho sempre foi o rejeitado. E quando ele ia buscar o meu filho, dava a volta na quadra e voltava para casa. Porque ele estava apaixonado novamente por uma nova amante. Voltou com a esposa e ele tinha essa nova amante, um novo amor, uma nova paixão. E eu, qual eu nunca vou saber da verdadeira verdade, nunca, jamais. Porque ela também engravidou. Mas o que é estranho nessa história toda é que esta criança foi aceita. A criança da traição, porém a criança permitida. Eu não falo mal dessa criança, desse adolescente hoje, o qual eu não me recordo da idade. Mas que tem alguma diferença do meu filho. E esse menino foi acolhido pelos irmãos, da parte da esposa dele, por ela também, pela família dele, como o filho fora do casamento, permitido. E essa amante se tornou amiga da família, o qual eu nunca consegui, o qual eu sempre tentei me aproximar, pedir perdão, me humilhei e nunca foi aceito. Até por pedido dele, para de tentar se amigar com ela que ela jamais vai aceitar. E eu ficava pensando, por que esta criança eles aceitam? E eu fui viver a minha vida, sim, vivi a minha vida. Eu casei de novo, tive um outro filho, o qual o casamento não deu certo, o qual eu sofri ainda mais. Fui agredida emocionalmente e fisicamente também. E saí com um filho para criar. E voltei novamente para casa dos meus pais. Anos e anos e anos se passaram. E eu sofrendo com a ausência do pai do meu filho mais velho. O que eu corri, o que eu humilhei, o que eu supliquei para ele ser pai. E ele sempre me dizia, você está querendo criar uma relação que você destruiu. Eu sempre me sentia culpada pelo meu filho não ter tido esse vínculo paternal. Que fui eu a culpada, que fui eu que não deixei, mas isso não é verdade. Eu fui aquela mãe ao contrário, que corria atrás do pai, para que o filho tivesse um pai presente. Quando essas crianças estavam grandes, o meu filho mais velho, na adolescência, com 14, 15 anos, o qual ele entrou numa depressão muito profunda. E o pai sempre mentindo que não estava na cidade, até porque tem negócios fora, sempre viajando, sempre com desculpas, sempre mentindo que não estava na cidade. E várias vezes nós nos encontramos com ele na cidade e ele dizendo que não estava. Porque ele não queria viver o vínculo, ele não queria ter o vínculo. Mas com outro filho ele tinha. Levava para a praia, o filho fora do casamento, o filho permitido. Levava para a praia, levava nas viagens, os fins de ano juntos, participava do grupo da família, e o meu filho não. Uma vez eu me lembro bem de estar indo no centro, inclusive comprar o presente para o Dia dos Pais, porque eu sempre fiz isso. Você precisa comprar um presente para o seu pai no Dia dos Pais.
passando, dirigindo, avisto uma cena, a qual eu jamais presenciei dele com meu filho. Ele empinando pipa, em um lugar no centro, lugar amplo, com o filho permitido. E o meu filho viu aquela cena. E ele estava indo comprar o presente para o pai. E é claro que ele mentiu que não estava aí. E nós pegamos ele no flagra. E ele nunca conseguiu entender essa diferença do filho permitido e do não permitido. Meu filho teve depressão profunda por isso. Foi muito difícil. Foram muitas humilhações. Humilhações por falta de dinheiro, humilhações por estar passando necessidade, humilhação por pedir dinheiro para ir no supermercado, humilhação a qual eu me lembro de uma vez que foi bem nessa época da depressão, de 15 anos, que ele humilhou ele por um caderno de R$20, porque eu não tinha dinheiro na época. Eu estava passando por necessidade e eu não tinha o dinheiro para comprar o caderno. E ele pediu para o pai, o qual ele foi muito humilhado por este caderno. Foram anos e anos e anos de humilhação, coisas pesadas e horríveis. E quando meu filho dizia para ele, olha, por que você me trata assim? Por que você não me ama? Ele dizia que era churumela. Ele dizia que era vitimismo. Que ele tinha que crescer e não ficar remoendo. Que ele não tinha diferença nenhuma. Porque era ele que não se importava de ter ele como pai. Que não, era ele que não corria atrás dele. E que quando ele chegava, o filho permitido corria atrás. E eles nunca tiveram um vínculo de pai e filho. Nunca uma visita de reunião na escola. Nunca levar no médico. Nunca participar de um momento feliz. Isso nunca aconteceu. Porque nunca podia, ou quando estava na cidade dizia que não estava. Encontrava por acaso, ou acaso sempre nos encontrou. E aquilo machucava cada vez mais. O filho permitido indo para a praia e ele aqui passando necessidade. Nunca consegui entender os motivos do porquê ele fazia isso. Nunca consegui entender os motivos do qual ele magoava o meu filho dessa forma. Me magoar era uma coisa, mas ferir o meu filho dessa forma era outra. Ele nunca conviveu com eles e o engraçado é que sempre a culpada fui eu. Eu sempre fui a culpada por isso. Lhe escrevo essa carta com lágrimas no rosto e espero que você me responda. O filho aceito pela esposa, que resolveu ser amiga da amante e dividir a criança. Ele se envolveu com uma outra mulher, o qual eu não tenho nada a ver com isso, até porque não temos nada há muito tempo. Não tenho envolvimento na vida dele. E é claro que isso não me compete. Mas ele se separou por essa nova mulher, que foi sim amante dele e que não aceitou esse cargo. Não, ela foi esperta. E que hoje ele se separou por ela. Mas esse não é o caso. Talvez você possa até achar que eu estou com inveja. Não, mas não é isso. Não estou com inveja. Não é inveja. É dor. É rejeição por tudo que aconteceu. Eu não o amo mais há muitos anos. Não sinto nenhum tipo de sentimento e jamais gostaria de estar no lugar dela. Não é isso. Talvez você me entenda. Espero que sim. Essa mulher 20 anos mais nova do que ele. Ele, passado dos seus 65 anos, milionário hoje, se separou. E o meu filho, sim, saiu com eles para uma conversa, para uma janta. E eu tive uma visão de tudo que aconteceu, por mais que tenha acontecido há mais de 20 anos. Por mais que eu tenha tentado apagar isso de dentro de mim. O que você não pode entender que é amor. Não sinto mais nada disso. Mas eu sinto sim um trauma. É como se fosse um trauma revivido sempre. E que ainda não está totalmente cicatrizado. Meu filho jantou com eles. E eu me senti ferida emocionalmente, fisicamente. Porque eu sabia que o meu filho estaria retraído com isso. Mas
passou um filme na minha cabeça com tudo que eu enfrentei, com tudo que nós sofremos. Eu não gostaria de ser assumida, eu não gostaria de estar no lugar dela, eu não gostaria de ser a mulher dele neste momento, ou a namorada, ou o que seja, eu não gostaria. Mas eu me senti inferior por um momento. E eu me sinto assim como nunca ouvi um obrigado. Você foi mãe e pai, obrigada por ter feito isso, que eu não tive a capacidade de fazer, eu nunca ouvi isso. E você pode até achar que eu estou com inveja, você pode até achar que eu gostaria de estar no lugar dela. Não. É uma dor conjunta. Fomos muito humilhados. Eu corria muito atrás dele para ser um pai presente. Mas a ex-esposa, como a vingança, colocou um filho no meio, um outro filho de outra amante no lugar do meu. Hoje o pai tem uma relação fria. Não conseguem ter um segmento de uma conversa, não conseguem dividir coisas, não tem intimidade. E isso, o que me magoa é isso ser transferido para mim, que eu fui a culpada disso, que eu fiz isso. E eu fui a causadora de tudo. E eu sempre tentei uma aproximação com o meu filho. Na verdade, o que eu vejo, sabe o que é? Que ele o trata como me tratava no passado, com mágoa, com raiva. Isso me magoou bastante. Talvez você aqui pense até que eu estou realmente querendo estar no lugar dela. Não, eu não quero isso. Não desejo isso. O que eu gostaria realmente de entender. Não sei porque ele sempre me tratou assim, com falta de respeito, desvalorização. Me sinto menos do que todas. Não só sobre esta mulher, mas sobre todas. Me sinto humilhada e rejeitada, mesmo não tendo nada com ele, mesmo não o amando. Fico até pensando, vai que eles me convidam para passar o Natal junto. Se eu devo ir? E se ela me convida? E se ela me chama? Devo participar dessa festa de Natal e fingir que nada aconteceu para manter uma boa relação? Ou não devo participar dessa festa de Natal? Isso foi só um pensamento, talvez isso nem aconteça. Na verdade, foi o que eu imaginei. Sigo seu canal há anos e gostaria muito que você lesse essa carta, pois isso está me machucando muito. Gostaria muito de ouvir o seu lado. Gostaria muito de ouvir o que você pensa sobre isso. E gostaria que você me acolhesse com empatia, pois eu sofri durante muito tempo. Obrigada. O fato de você ter se sentido inferior, amada, é porque lá atrás você abriu mão da sua própria vida. Você foi desautorizada como mulher, invisibilizada como mãe e nunca recebeu uma reparação emocional. É por isso que eu sempre falo, com experiência própria, não abram mão da sua própria vida, do seu trabalho, do seu estudo. Nunca abram mão, por homem nenhum, nem que seja o seu marido. Porque o dinheiro não repara o abandono. A casa, o carro, a pensão não reescrevem a humilhação. E o teu cérebro faz o seguinte cálculo cruel: se ele faz por ela, então eu não mereci. Isso tá errado, isso é mentira. Sabe por quê? Porque ele só consegue amar o que não precisa assumir culpa. E muitos homens casados fazem isso. E o porquê que muitos homens casados não ficam com a amante causadora da separação deles? Porque eles não querem assumir a culpa. A maioria deles assumem outras mulheres fora desse relacionamento todo. Uma que não precisa assumir culpa, mas que foi a escolhida. Você não foi a escolhida, você foi a consequência dele. E a escolhida é ela, porque não tem culpa. O que você deve fazer agora, amada, é parar de se comparar. Porque essa comparação é uma agressão emocional. Toda vez que você se compara, você se coloca de novo no lugar de rejeitada. O problema não é você e nem a outra mulher. O eixo central dessa dor é ele e o padrão dele. Este homem usa dinheiro, reconhecimento e privilégios como moeda de poder. Ele divide as mulheres entre as que merecem e as que podem ser descartadas.
Ele reescreve a própria história para justificar as suas escolhas. No fundo, ele nunca reparou emocionalmente o abandono que causou, nem a você, nem ao filho. Isso não é amor, não é maturidade emocional, não é segurança, é controle, narcisismo e covardia, o que muitos homens fazem. A diferença entre você e a atual namorada não está no valor de vocês, mas no lugar que ele decidiu colocá-las para sustentar a própria narrativa. A ferida, eu não fui escolhida, essa dor que está doendo, essa dor que está gritando. Não é sobre viagens, luxo, dinheiro. Por que comigo foi desprezo? Por que com o meu filho foi rejeitado? Por que as outras mulheres? Por que com as outras mulheres ele muda? Esse aqui é o ponto-chave. Porque você está comparando o palco com os bastidores. Você viveu os ciúmes, o controle, o abandono, a humilhação, a negligência paterna, a rejeição institucionalizada pela esposa, pela família, pelo sistema. E ela vive agora um momento de idealização. Um homem envelhecendo, tentando provar algo para si mesmo, repetindo um padrão que você, inclusive, já conhece. Homens assim não se transformam, eles apenas mudam de cenário. Sobre o seu filho, não é rejeitado porque ele vale menos. Ele foi rejeitado porque ele representa uma parte da história que este homem nunca quis encarar e nunca vai. Isso gera fraqueza, distância, compensação financeira sem vínculo, culpa não elaborada. E a ferida do seu filho não pode continuar sendo aberta toda vez que você se expõe a esse sistema familiar adoecido. O Natal com eles será muito difícil, mas você não pode controlar isso. Você pode preparar o teu filho, ajudar ele com os sentimentos, tentar entender e também ajudar ele a entender que aceitação financeira não é amor e que o problema não está nele. Liste tudo que você perdeu tentando ser escolhida por ele. Depois liste tudo que você construiu apesar dele. Isso devolve o teu equilíbrio. Tente conversar com o seu filho e diga para ele que o comportamento do pai dele fala sobre as limitações dele e não sobre o seu valor. Outra coisa que também faz muito efeito é escrever tudo que você nunca disse, tudo que doeu, tudo que esperou, e encerre esse vínculo dentro de você. E não é sobre perdão, não. É sobre libertação. Porque uma verdade dura liberta. Ele nunca te tratou mal porque você vale menos. Ele te tratou mal, sabe por quê? Porque você viu quem ele era. Você exigia vínculo e isso ele nunca soube sustentar. Você o confrontou. Algo que essa que está com ele não deve fazer. Você não perdeu, você sobreviveu. E a pergunta que você me fez ali, é a mesma coisa que você ter me perguntado ali, porque ela tem tudo e eu só tive desprezo, dor e humilhação. A resposta não é porque ela vale mais, é porque ele funciona assim. Ele é assim. Ele não distribui amor, ele distribui poder. Este homem nunca se relacionou a partir de afeto, de amor. Ele se relaciona a partir de controle, culpa e conveniência. Veja o padrão dele. Analise, você que o conhece bem. Ele tinha poder, casado, vivia se escondendo, decidindo quando te ver, quando não te ver, quando pagar, quando sumir. E você dependia tanto emocionalmente quanto financeiramente dele. E qual que foi o resultado disso? Desprezo, humilhação, dor. Não dependam de homem. Com a esposa, ele tinha a culpa, coitada, eu a traí, ela tá sofrendo, uma história, tantos anos casados, filhos, família, aquela imagem social de esposa que me ajudou a crescer. E o resultado disso? Manutenção fria até surgir algo melhor, algo mais novo, porque ele não trata as mulheres como pessoas, ele trata as mulheres como objetos. Então ele encontrou algo melhor, mais jovem do que ele. E com a atual namorada, ele está envelhecendo e ele tem medo de ficar sozinho. E esta mulher, essa nova namorada que você descreveu, ela alimenta o ego dele, ela o valida, ela o salva. E o resultado disso é a idealização
mas a ostentação que ele faz. Ele não ama melhor, ele ama onde ele se sente maior. Porque com você foi humilhação, porque você viu quem ele era cedo demais. Você engravidou, você expôs a verdade, você contou, você exigiu um lugar, você exigiu que ele fosse pai, que ele tivesse reconhecimento, e ele não aceitou que seu filho fosse absorvido por outro sistema, né? Isso para um homem assim, dessa forma como ele é imperdoável. Você virou a mulher que lembra ele da própria covardia, e é por isso que ele te trata desse jeito. E homens assim punem mulheres que os confronta. Ele tá te punindo. Ele não pune mulheres que adoram. No caso aqui, ela o adora. Não tem motivos para ele punir ela. Você ele já tem, porque você confrontou. Você é aquela que confronta ele. E amada, é muito cruel o que ele disse, o que ele falou para você. E é muito cruel as coisas que ele fala. Vocês são ingratos, já dei casa, carro, pensão, já dei isso, já dei aquilo. Ela falou numa parte ali, eu acho que eu nem li. E isso revela tudo na cabeça dele, que o dinheiro é igual caráter. Eu dei dinheiro, então eu dei amor. E o meu silêncio, gratidão. Ele nunca entendeu que pai é presença, que amar é vínculo, é ir na escola, é participar das reuniões, é ir na festa de aniversário. Ele nunca entendeu e nunca vai entender isso. Que dignidade não se compra. Por isso que ele se acha, na verdade, injustiçado quando você cobra. Para o seu filho, essa rejeição que ele viveu, é devastador. Ele foi rejeitado pela esposa, rejeitado pelo pai, substituído simbolicamente pelo outro filho. Isso não aconteceu porque teu filho vale menos, mas porque ele, o teu filho, lembrava uma história que o pai queria apagar. E porque aceitar o seu filho exigia dele enfrentar a própria omissão. Então por isso ele foge. É como se o teu filho fosse o espelho da culpa, do erro, da omissão dele. E é por isso que ele tenta fugir o máximo possível. Porque se ele vê, ele vai precisar se desculpar, pedir perdão, e é algo que ele jamais vai fazer. Nem que você se rasgue, ele nunca vai fazer isso. É mais fácil amar o filho que foi permitido do que amar o filho que foi rejeitado e abandonado. Isso na verdade é covardia e não o destino. Você talvez esteja pensando, eles estão vivendo o que era meu, ela está vivendo o que era nosso. E essa frase dói, sabe por quê? Porque parece verdadeira, mas está incompleta. Ela está vivendo o luxo, a exibição, a ostentação, a idealização temporária, porque vai ser temporário. E você não, você viveu o controle, o medo, a invisibilidade, a humilhação, a sobrevivência, o abandono. Isso não é o mesmo tipo de relação em fases diferentes. São relações diferentes com o mesmo homem doente. E a verdade que vai ser libertadora, ele nunca te respeitou, porque nunca respeitou mulheres que dependem dele. Hoje ele respeita, hipoteticamente, talvez, a namorada, porque ela é vista como escolha e não como consequência. Não como erro, não como aquela lembrança incômoda. Isso não a torna melhor. Isso mostra o quanto ele é pequeno, o quanto ele é vazio. E sabe por que isso dói agora, mesmo depois de tantos anos? Porque novamente o teu filho foi colocado do lado de fora. E aquele discurso que ela merece, essa comparação de vidas, reativou de novo em você a mulher humilhada, a mãe impotente, a criança interna rejeitada. Você não está exagerando. Você só está revivendo um trauma. E você precisa fazer o que com isso? Tirar este homem do seu centro. Ele ainda ocupa um lugar dentro de você que não é dele, não pertence a ele. Quando você pensar, ela tem e eu não tive, substitua por ele escolhe onde não precisa reparar. Você precisa reescrever essa narrativa interna. Entre eu não mereci, na verdade, eu exigi demais de alguém incapacitado de dar. Isso muda tudo.
Você exigiu de alguém que não é capaz de amar. Na verdade, você não está só magoada, amada. Você está traumatizada por uma humilhação repetida. Está repetindo aquele abandono financeiro, o gaslighting emocional. Ele não te tratou mal porque você valia menos. Ele te tratou mal porque você viu quem ele era. Você não é pequena. Você foi diminuída por alguém que só cresce quando pisa nos outros. Você não está louca, na verdade você acordou. Outra coisa, você não deve aceitar nenhum tipo de convite deles. Você não deve ir à casa, ir ao Natal, convites sociais, você não deve. Sabe por quê? Vou te explicar. Porque você precisa tirar esse homem da sua vida de verdade. Ir em encontros, em jantares com eles não é maturidade, é autoabandono. Não seria pelo seu filho, não seria por superação, não seria por encerramento. É reviver a humilhação em tempo real. Você já sabe que ele não te protege, ele não te respeita e ele te coloca em um lugar como ameaça. Ele permite que outras mulheres te substituam simbolicamente. E você entrar nesse ambiente é entrar num território onde você sempre perdeu e sempre vai perder. Não porque você é fraca, mas porque esse jogo para ele é viciante. Ah, mas e se alguém me convidar? Tô supondo aqui, se alguém te convidar. É uma armadilha psicológica muito clássica. Que se essa namorada te convidar, ela se coloca como superior. E se você aceita, você vira a ex que foi aceita e reforça o controle, viu? Agora tá tudo bem, pra ele, né? Isso apaga a sua dor, invalida a sua história e te diminui ainda mais. Aceitar o convite não cura, não iguala e não repara. Seu filho já vai carregar emoções muito difíceis, já viveu a rejeição, já conhece o lugar frio do pai. Ele não precisa de você ali. Ele precisa que você seja o porto seguro fora dali. Você não precisa se humilhar para pertencer. Se você quiser fechar uma consultoria de emergência, me chame, que está no primeiro comentário. Quando vir a ideia da comparação, pense, ela está na fase da idealização. Eu vivi a fase do controle. Quando comparar e você pensar assim, você muda a narrativa. Você não precisa mais chorar por este homem. Você precisa chorar pela mulher que você foi, pelo filho que foi rejeitado e a vida que você imaginou. Sem esse luto, sem essa dor, sem reviver isso, você vai continuar tentando entrar onde nunca houve espaço. Redefina a sua dignidade. Feliz Natal para todas. Quem quiser fazer consulta, meu contato está no primeiro comentário. Obrigada e até mais.